Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nossa gratidão pela audiência. Pela audiência, nós temos até agora gravando 2 vídeos semanais. E o tema desta hora, deste momento, como vencer quando o inimigo é mais forte do que você. Porque se nós temos um problema, se nós caímos sempre no mesmo buraco, esse inimigo que nós estamos poupando vai ser esse mesmo que vai nos destruir. Então esse tema é para você que tem uma luta e que você não consegue vencer. Eu quero clarear para você entender que adversidades fazem parte da vida, não é um problema maior. A vida, a nossa caminhada, a solução de um problema é o começo de outro. Você não estuda, luta, passa no vestibular, depois você se forma, aí você tem outro problema, e assim é sucessivamente. Então, nós temos que compreender que nós nascemos com o mesmo potencial criativo, isso é científico. Nós somos criados e nós recebemos as influências da nossa vida para a nossa caminhada, dos nossos pais, dos nossos antepassados, a influência dos nossos genes, as influências das pessoas, porque nós temos hoje, nesse momento, né, uma condição de nós ajustarmos o rumo da nossa vida. Era isso que eu queria colocar, principalmente para você, que tem um inimigo que é mais forte do que você. E se você tiver medo, você não vai reinar, você não vai ocupar as suas terras. Então, não importa se você nasceu num berço de ouro ou se você nasceu em um casebre. Você tem as mesmas oportunidades. Então, você tem, nessa explicação breve aqui, um entendimento para você vencer o inimigo que tenta roubar a tua bênção, a tua paz, a tua prosperidade, mesmo nessas circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, esta palavra é breve, eu queria que você se concentrasse para que você venha a entender. Para Davi poder reinar, nós estamos citando Davi, que está registrado lá em 1 Samuel 17, porque é um clássico, todos já ouviram falar do gigante, e de Golias e de Davi. Então Davi, ele depara com uma situação tremenda, tem ali um gigante afrontando todo o povo, desafiando todo o povo, e às vezes você está sendo desafiado pelas circunstâncias, por essas adversidades, pelo medo do amanhã, por tudo isto, e esse gigante estaria ali reinando, e 40 dias e 40 noites, aí Davi se interessa qual será o prêmio para quem derrotar esse gigante. Aí disseram para ele, olha, o vencedor do gigante vai ter o direito de casar com a filha do rei e não pagará imposto ele e todos os seus familiares para o resto da vida. Então Davi, que tinha uma experiência com Deus, certamente você tem, você já deve ter passado por algumas adversidades, e sabendo que Deus opera, ele enfrenta o gigante, e ele, no meio de todas aquelas pessoas, ele que não tinha nenhuma possibilidade, na hora que ele vai para a luta, o povo em quórum dizia, Davi vai se acabar. Mas como ele tinha fé, no seu subconsciente, ele olhou para a cabeça do gigante e falou, é muito grande, eu não posso errar, eu não vou conseguir errar. Então, você há de entender que você, para reinar, para você ocupar as suas terras, para você receber as bênçãos, você precisa ter uma disposição para vencer. Mas eu quero apresentar alguns sintomas de que indica que você está enfrentando um inimigo que está sendo mais forte do que você. Você pode se enquadrar ou não, basta você prestar atenção. Vamos lá. O primeiro sintoma, quando nós perdemos o brilho dos olhos. Você já percebeu? Você já olhou no espelho? Tem momentos
os nossos jovens, quando eu olho para um deles, eu sinto que ele perdeu o brilho dos olhos, eu chamo ele e pergunto o que aconteceu. E ali sempre ele conta uma história, em algum momento ele pecou, ele perdeu a alegria. Então o brilho nos olhos representa que você não tem gigante na sua frente, e você está vencendo os gigantes. O segundo sintoma é quando a pessoa perde o entusiasmo. O entusiasmo, a etimologia da palavra é grega, e o entusiasmo representa Deus dentro de nós. Porque se você não tiver um entusiasmo, você não realiza nada, você não consegue realizar, você não tem disposição. E esse entusiasmo é uma representação de Deus, Deus nele, Deus em você. E quando nós perdemos a nossa comunhão com Deus, nós não temos disposição para nada. Terceiro sintoma seria quando você está com estafa, com cansaço, você não consegue sorrir. O que a psicologia fala? Que se nós dermos gargalhada uma vez por semana ou duas, significa que nós estamos com equilíbrio emocional muito grande. Quando nós rimos dos nossos próprios micos, eu quero só ilustrar isso para você, como é importante você ter a alegria e sentir alegria, ser uma pessoa que corresponde. Às vezes, eu encontro pessoas que me abraçam efusivamente e aí eu preciso corresponder. E nem sempre, às vezes você nem conhece a pessoa. Então, esse entusiasmo, há de haver em nós uma alegria. Um outro sintoma de que o inimigo está sendo mais forte do que você, quando os seus pensamentos te colocam para baixo. Os seus pensamentos não... Aí as suas palavras também são palavras destrutivas. Você não está edificando o outro com a palavra. Nós não podemos falar nada que quebre que desencante o outro. Nós temos que ter palavra de vitória. As palavras são sementes e nós precisamos plantá-las através da direção de Deus, da direção do Espírito. Quando o inimigo é mais forte do que nós, nossos pensamentos estão caídos, nossas palavras, elas não correspondem, nós não acreditamos. Como é que o vencedor faz? Quanto mais ele treina, mais sorte ele tem. Então nós precisamos ter tempo com Deus de oração e de graça. Qual é a saída? Eu quero mostrar na palavra, porque quando nós temos as nossas armas espirituais, são poderosas para destruir fortaleza. Veja aqui um salmo muito conhecido. Alguns atribuem ele a Moisés, outros não, mas de qualquer forma eu tenho certeza que tanto você conhece a história de Davi e Golias, como você conhece o Salmo 91. Fala que nós temos que habitar o esconderijo do Altíssimo, para descansar à sombra do Onipotente, do El Shaddai, daquele que pode todas as coisas, aquele que tem o potencial com a sua palavra para criar as coisas. Nós temos que habitar. Ele é o nosso refúgio e baluarte, o nosso lugar secreto. Você tem que ter um lugar secreto para Deus. Não importa a sua religião, não estou falando de religião. Você tem que ter um relacionamento com Deus e entender que a Bíblia é maior do que todas as religiões. Não, nós estamos falando daquele que é, que era e que há de vir. Veja que no versículo 5 ele fala assim: você não se assustará do terror noturno. O terror noturno é um demônio chamado Lilith, e ele coloca pesadelo na pessoa. A pessoa acorda cansado, acorda ofuscado. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Aqui, quando você estuda a origem dessa palavra, essa seta que voa de dia chama cativo, é um demônio que ele não tem medo da luz do dia. Porque as pessoas, quando estão envolvidos com as trevas, eles fazem as coisas escondidos. E esse, a luz do dia, ele consegue, ele não tem medo da luz. Ele foi treinado por Lúcifer para isso. E às vezes a pessoa tem uma religião aparente, tem uma religiosidade, porque a religiosidade
ela forma pedintes, mas a palavra de Deus forma obreiros da seara que podem ser transformados quando eles recebem a palavra. E fala assim, não se assola, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E fala que você não vai ter problemas durante o dia, na hora do calor mais quente. No versículo 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. As pragas, o mal, ele não entrará. Fala que os anjos estarão a nosso serviço, lá em Hebreus 1,14, fala que os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então você tem o direito de convocar um anjo para cuidar dos seus filhos quando sai, da sua esposa, do seu marido, da qualquer pessoa. Você tem autoridade, se você tem certeza da salvação para onde você vai. Então, você veja que fala que porque a mim se apegou, esse Espírito Santo fala que o que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas você pode receber hoje. Nós estamos falando como que nós vencemos o inimigo mais forte do que nós, é através da palavra de Deus. Lá em João 14:17 fala isso. Fala assim, ele me invocará e eu lhe responderei. Hoje você pode invocar e o Espírito de Deus vai te responder. Na sua angústia eu estarei com ele. Você está angustiado, está abatido por essa situação do coronavírus. Você acha que nós estamos sem saída? Você acha que nós não temos um Deus? Que aqui ele fecha falando assim, além de tudo, eu vou saciá-lo e lhe mostrarei a minha salvação. Às vezes, nós ficamos imaginando que quando fala que nenhum mal chegará à nossa tenda, porque a morte não é um mal. A morte está programada para todos. Existe um tempo determinado. E quando chegar esse dia não tem jeito de mudar. E quando nós entendemos isto, nós entendemos outra coisa muito importante, que a morte não é o fim, a morte é o começo. E eu quero lhe mostrar algo hoje aqui, nessa palavra breve, para você entender. Eu sei que muita gente nos assiste. Pode ser que você, não sei a sua religião, isso não faz a menor diferença. Você pode ser espírita, católico, evangélico, seja o que for. Ou você pode ser uma pessoa que não tem religião nenhuma. Que você possa ser, vamos pensar no último dos últimos, como ladrão na cruz. Aquele ladrão era assassino, ele roubava. Você pode ser até isto. Você pode ser uma prostituta. Porque o que foi que Jesus falou para a prostituta? Quando chamou, perguntou, eles não te condenaram? Não, eu também não te condeno. Mas ele falou uma coisa muito importante para ela. Vai e não peques mais. Se você decidir hoje, você pode ser o pior pecador. Você pode ser um falso religioso. Você pode ser um adúltero, um fornicário, uma pessoa que teve vários problemas na vida. Você pode ser acusado, você pode ser um presidiário, mas você pode compreender hoje que o inimigo que é mais forte do que você, ele vai cair se você se entregar e ter uma disposição, falar, agora eu quero ter outra vida, eu não quero pecar mais. Se você entendeu essa palavra, que você receba ela no teu coração, que você não tenha medo de nada, não tenha medo do terror noturno, não tenha medo do amanhã, não tenha medo do que vai acontecer, Deus proverá. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, Deus sabe tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Ele era e Ele há de vir. Existem 3 verdades que ninguém conseguirá mudar. Jesus veio, Jesus ressuscitou e Jesus voltará. É a sua oportunidade hoje de vencer esse inimigo que é mais forte do que você. Se essa mensagem te tocou, de repente falou ao teu coração, te deu uma paz, compartilhe, faça comentários. É muito bom o seu compartilhamento para que nós possamos continuar levando a nossa mensagem. Que Deus te abençoe e te guarde e te livre do mal. Este período vai passar e nós vamos triunfar em nome do Senhor Jesus. Amém.